Olá, pessoal do The Brazilian Ways. Eu sou o Luan, estou aqui com a Serena para gravar mais uma história para vocês. E hoje o conto é A Vida é um Jogo de Xadrez. Então, como sempre, nós vamos ler a história para vocês duas vezes. Uma primeira vez apenas com áudio, uma segunda vez compartilhando a tela, para que vocês consigam acompanhar com a gente. E a ideia é que depois disso nós tenhamos uma conversa aqui sobre o texto, sobre nossas opiniões. E vai ser uma conversa natural, normal, entre dois brasileiros. Nós não vamos reduzir a velocidade, nós vamos falar normalmente, ok? Então é para ser difícil, é para ser um desafio e basicamente é isso. Então vamos começar. Eu vou ler primeiro a história, vocês podem acompanhar o áudio junto comigo. Então só um minuto. Aqui. A vida é um jogo de xadrez. Quando eu era criança, achava estranho que meu pai falasse sozinho enquanto dirigia. Ele mantinha uma mão no volante e a outra apoiada na janela, segurando um cigarro. Não falava alto. Era uma voz baixa, mais baixa que uma prece na calada da noite. Eu não conseguia entender as palavras. Eu acho que não entendia nenhuma. Mas havia algo que eu sabia sobre aqueles monólogos. Ele estava antecipando conversas, ensaiando diálogos. Cenário um, cenário 2, cenário 3. Meu pai habitava um mundo de riscos calculados. Não era só inteligente, era preparado para negociar. Ou talvez fosse inteligente porque se preparava. Ou talvez se preparasse porque enxergava a vida como um tabuleiro de xadrez, sempre alguns movimentos à frente. Um dia, em abril, eu quase fui presa. Essa é uma história para outra história, em outro dia. E foi justamente aí que tive uma ideia. Meu coração estava acelerado. Isso pode dar certo? Eu repetia. Pode. Eu estava no fundo da casa, perto do muro do vizinho. E naquele momento, eu não era exatamente eu. A versão de mim que eu achava que eu andava, a versão de mim que eu achava que era andava, oh, sorry. Peraí. A versão de mim que eu achava que eu era andava de um lado para o outro com uma caneta e um bloquinho de notas. Escrevia palavras, números, andava, andava, andava. De repente, eu já não estava sozinha. Havia três de mim conversando comigo mesma. Camila um, Camila 2, Camila 3. Eu estava em transe. Dias depois, eu descreveria aquele momento como transcendental. Aquele momento resolveu cerca de 80% dos problemas que eu tinha. Quando eu penso, quando penso que meu pai tinha essa clareza de forma intencional, fico feliz por ele, porque no meu caso foi acidental. Muita gente dizia que ele era louco. Talvez digam o mesmo de mim, ou ainda dirão, porque dificilmente alguém me chama de brilhante. E, ao que parece, são dois adjetivos que costumam andar lado a lado. Bom, agora nós vamos fazer a leitura mais uma vez, só que agora nós vamos conseguir ler o texto junto. Então, deixa eu compartilhar minha tela e a Serena vai ler para a gente agora. Então, essa é a história. A vida é um jogo de xadrez. Pode começar. Quando eu era criança, achava estranho que meu pai falasse sozinho enquanto dirigia. Ele mantinha uma mão no volante e a outra apoiada na janela, segurando um cigarro. Não falava alto. Era uma voz baixa, mais baixa que uma prece na calada da noite. Eu não conseguia entender as palavras. Acho que não entendia nenhuma. Mas havia algo que eu sabia sobre aqueles monólogos. Ele estava antecipando conversas, ensaiando diálogos. Cenário um, cenário 2, cenário 3. Meu pai habitava um mundo de riscos calculados. Não era só inteligente, era preparado para negociar. Ou talvez fosse inteligente, porque se preparava.
ou talvez se preparasse porque enxergava a vida como um tabuleiro de xadrez, sempre alguns movimentos à frente. Um dia, em abril, eu quase fui presa. Essa é uma história para outra história em outro dia. E foi justamente aí que tive uma ideia. Meu coração estava acelerado. Isso pode dar certo? Eu repetia. Pode? Eu estava no fundo da casa, perto do muro do vizinho. E, naquele momento, eu não era exatamente eu. A versão de mim que eu achava que eu era andava de um lado para o outro com uma caneta e um bloquinho de notas. Escrevia palavras, números, andava, andava, andava. De repente, eu já não estava sozinha. Havia três de mim conversando comigo mesma. Camila um, Camila 2, Camila 3. Eu estava em transe. Dias depois, eu descrevi aquele momento como transcendental. Aquele momento resolveu cerca de 80% dos problemas que eu tinha. Quando penso que meu pai tinha essa clareza de forma intencional, fico feliz por ele. Porque, no meu caso, foi acidental. Muita gente dizia que ele era louco. Talvez digam o mesmo de mim. Ou ainda dirão, porque dificilmente alguém me chama de brilhante. E, ao que parece, são dois adjetivos que costumam andar lado a lado. Muito bem, muito bem. Obrigado, Serena. Então, se ficou difícil até agora, recomendo que você que está ouvindo, escute mais uma vez, volte até conseguir entender toda a história, todo o vocabulário. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre essa história aqui. E eu queria saber da Serena primeiro o que que ela achou dessa história. Como foi, Serena, para Ai, você? eu adorei, mas pra mim foi um pouco agoniante, porque parece situações muito agoniantes, repetindo. O que é Situações uma a ponto. situação agoniante? Talvez isso Ai, seja uma palavra difícil de nova. descrever, né? Pra mim, uma situação agoniante é uma situação que dá agonia. Mas uma situação agoniante pode ser um sinônimo de uma situação desesperadora, que você Desesperadora. fica ansioso, que você fica com um sentimento ruim, mas um sentimento ruim bem pontudo. Ai, algo Bem mais pontudo. poético, né? É bem pontudo, assim, que dá aquela Incomoda. dor no peito, que incomoda, que deixa Frio na você. barriga. Isso, que deixa você pensativo de um jeito bem Mas por que desesperado. você ficou assim? Qual foi o motivo? Ai, porque eu imaginei você estar tão preocupada em resolver uma coisa ao ponto de se fragmentar em três pessoas de si mesmo. E a narradora, né, ela disse que isso foi transcendental para ela. E eu fiquei imaginando o quão seria horrível para mim me encarar nesse lugar de estar tão preocupado em resolver algo para se fragmentar em três de mim mesma e nós três conversarmos sobre aquilo. Você já fez isso É, alguma vez? não fiz, espero também não fazer. Eu não me acho tão confiante para ter uma conversa com mais duas de mim. Eu não acho que nós chegaríamos em um acordo. Não acho que nós teríamos uma conclusão. Eu acho que eu e as outras duas versões de mim iriam se desesperar juntas. Ia todo mundo Antes, desesperar, ia piorar. ia piorar, ia piorar. Mas qual que Eu é a acho sua que, estratégia, então? O que que você faz ai, quando você está no momento assim? na real eu tenho que ser assim, inclusive. Eu acho que eu tenho que me colocar mais como uma pessoa metódica. A narradora, ela cita também o jogo de xadrez, ela faz ali uma relação que dá vida com o jogo de xadrez, que o pai, de certo modo, enxergava a vida assim. E eu sou péssima no xadrez, Luan, porque eu não gosto de pensar muito à frente, eu não sou esse tipo de jogadora, eu jogo, eu Vista. jogo no sentimento, eu jogo no sentimento. O que eu acho que é melhor jogar no momento eu Dá jogo. vontade. Ah, vou pensar. É, é, no máximo eu penso uma jogada à frente. E se eu penso muita jogada à frente, eu fico com dor de cabeça. E eu acho Pensar que dói. assim, sim, eu acho que isso reflete muito como eu vivo minha vida. Eu não penso muitas jogadas à frente, não. Eu penso só na mais próxima e vou vivendo, mas, de certo modo, enquanto adulta, né, tenho que pensar em mais jogadas à frente. Vai que um dia eu quase seja presa, aí eu vou ter que ligar pra Camila de São Romão pra ela ser minha Vai. advogada de lá. Sim, Mas mas já. isso foi verdade? Foi verdade.
Sim, é meu pai, eu sou irmão da Camila, para quem não sabe, então quando ela descreve o pai dela, é o meu pai também. E sim, meu pai realmente ele tinha esse hábito de ficar conversando sozinho. Quando eu era criança eu tinha medo porque parecia loucura, parecia muito estranho, sabe? Porque ele não só conversava, ele fazia gestos, caras e bocas, respondia, ele falava. Então assim, era muito estranho para uma criança ver isso, e a vida toda ele fazia isso, geralmente quando ele estava com muita coisa na cabeça, igual a Camila falou, pode estar ensaiando conversas, argumentos, pensando à frente. Esse tipo de habilidade eu não tenho, eu não. Eu converso sozinho, mas mentalmente, sabe? Eu não externo. Hum, Isso fica na minha cabeça, mas ele externava bem baixinho, sabe quando a pessoa tá mexendo a boca, mas sai pouco som ou quase nenhum? Então ele fazia muito isso. muito metódico, inclusive, né? Bem esse lance de planejar. A Camila nunca vi ela conversando sozinha ainda não. Mas ela vai, provavelmente do jeito que que ela gostou disso, ela vai. E essa história de que ela quase foi presa também, não vou contar aqui, talvez no Vai próximo ficar para outra podcast vai história. ficar quando ela escrever sobre isso. Mas eu também não estava junto sendo preso, mas eu estava presente, então eu posso comentar sobre essa história se ela me chamar para comentar, porque geralmente quando tem histórias muito pessoais ou coisas que eu sei, ela não me coloca para falar. Ela geralmente manda você, ou o Heitor, ou alguma outra pessoa para gravar sobre isso, porque aí também vocês nunca vão saber se é ficção, se é real, se não é. Então, às vezes, ela não me coloca para histórias que eu sei que eu posso falar aqui que são verdadeiras. Mas eu acho que esse livro, pelo que eu tô vendo, a maioria das histórias são histórias reais, ou com inspirações, ou alguma descrição. Mas eu queria saber de você, Serena, o que que você acha disso? Se falar sozinho é sinal de loucura ou de organização mental? Ai, Ou depende? depende, Luan. Pra mim depende bastante. Porque às vezes falar sozinho realmente é uma organização, né? Também do seu estado emocional. E também depende também como você conversa sozinho, né? Como você lida consigo mesmo. Se você está só jogando pra fora, ou se você está nessa de querer organizar os possíveis resultados, as possíveis interações, e se aquilo está planejando pra mim, isso é uma tortura. Às vezes necessária, mas eu não acho que é muito bom não ser uma prática contínua. Também tem aquele caso, tipo, eu, por exemplo, eu falo sozinha, mas eu não sou dessas que fala sozinha me planejando, não. Mas quando eu tô muito estressado, eu saio por aí xingando na casa. Então, de certo modo, eu estou falando Extravasar. sozinha. De certo modo, eu estou extravasando, falando sozinha. E isso, de certo modo, ajuda. Não é um planejamento, é um colocar pra fora. Eu acho que falar sozinho é bom quando você se coloca pra fora. E Sim. aí, se a organização for um jeito de você colocar pra fora as coisas, pode ser legal. Mas aí, se para mim, se falar sozinho desse modo não estiver ajudando, você pode escrever, você pode pintar, você Uhum. pode fazer alguma arte. Para mim é a mesma coisa, é jogar pra fora aquilo que você está pensando. E quando você coloca pra fora, né, de certo modo você vê de um jeito melhor. Seja por palavrões, pinturas ou esse tipo aí de falar sozinho, de organizar possíveis futuros. E também esse lance de possíveis futuros foi outra coisa que me agoniou, porque imagina você ficar pensando nas possibilidades de resultados de um problema e Polícia você. chegando. Nossa! Ai, eu Não, acho só de que correr. é muito desesperador. Eu não teria coração, não. Eu jogaria tudo pro alto e Sim, focaria nos xingamentos mesmo. sim, sim, eu concordo. Eu acho que depende do sentido. Se você estiver ouvindo Uhum, vozes que não estão ali, ou conversando com pessoas que podem não estar ali, eu acho que não. Acho que pode ser um sinal uhum, diferente, mas isso até na terapia já me falaram que você escreveu, você falar em voz alta algumas coisas te ajuda a entender melhor, porque uhum, na nossa cabeça às vezes não fica tão claro. Quando você coloca isso em palavras, na terapia já falaram isso para mim, para eu poder falar, mesmo em voz alta e sozinho, para você poder expressar e você ouvir isso saindo, porque quando você fala, parece que você consegue ver
como um observador externo também, porque quando tá tudo na sua cabeça, parece que tudo é mais ambíguo, mais perfeito, Bagunçado. mais. É, exatamente. Porque você, geralmente, você tem uma estratégia que então eu faço isso, 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 mas nunca como vai ser o início, meio e fim daquilo que você vai fazer, falar ou planejar. E também Uhum. outra coisa que me falaram que é bom escrever. Talvez se você Sim, não for falar, você escreveu o que você iria falar, ajuda também. Mas eu não sei. Falar sozinho. Não, eu não falo sozinho ainda não. Mas pode ainda ser que. não É. pretende. Não, 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 pode ser. Geralmente eu não falo sozinho porque eu não fico com medo de estar muita ter gente ouvindo. E também acho que um dos problemas de falar sozinho é das pessoas verem e achar que você tá doido. É. Eu faço pior. Às vezes eu dou risada, assim, à Sozinho do toa, do nada. nada. Eu estou pensando aí, estou lembrando de momentos, eu estou fabulando momentos que nem existem. E aí eu pensei algo super engraçado e dou risada. Minha mãe já estranhou bastante. Às vezes eu tava tomando café e ela tava do lado e eu só solto uma risada. E ela realmente isso supõe que eu posso estar maluca. Sim, sim. E sobre isso de criar conversas mentais, antecipar um diálogo, antecipar uma briga, eu acho que é uma das maiores ilusões que a gente tem, porque nunca acontece, pelo menos para mim nunca aconteceu do jeito que eu ensaiei. Eu queria saber de você, Celina. Você costuma se preparar, ter aquela argumentação perfeita mental e quando chega na hora funciona tão bem ou não dá certo? Ou nunca é como você Ai, esperava? faz muito tempo que eu não tenho uma discussão pessoalmente, assim. Discussão, assim, conversas difíceis eu tenho mais pelo WhatsApp. Aí eu faço uma O técnica que WhatsApp me é fácil. ensinaram. Uma técnica que me ensinaram maravilhosa, muito boa. Que é quando você está à mercê ali do sentimento, né, da ansiedade, do que for. Ao invés de você já ir mandando pra pessoa, você tenha um grupo só com você no WhatsApp e você meio que manda as mensagens no grupo. E aí você pode ir editando, pode ir pensando em melhores possibilidades ali. E é importante você deixar as mensagens ali esfriando um pouco. Não é Obrigado. pra mandar as mensagens quentes, não. Espera. É, você espera um tempinho, porque aí você vai se acalmar e você vai lá olhar as mensagens de novo e vai pensar, será que eu quero mandar isso desse jeito mesmo, agora com você mais calmo? E aí você revê. Muitas vezes eu nem mandei as mensagens, às vezes Você só queria por eu, tirar de dentro de você. é, na maioria das vezes era exatamente isso. E, Mas, enfim, eu faço isso com muitas coisas, até com as mensagens que não necessariamente são discussões. Quando, por mas você tem exemplo, dúvidas quando que é pra são alguém assim que eu importantes. considero importante, isso mesmo. Aí eu pego e mando. Aí geralmente eu também mando pra uns amigos e falo, ó, vê se isso aí tá bom, vê Você se acha, isso tá normal. tá bom, tá ruim. Ah, mas o problema é É, ter esse autocontrole na hora da briga, na hora do problema, na hora da é discussão, verdade, de é você verdade. Na vida segurar, real não, eu você não vou. consegue fazer isso, Na né? vida real, você fala assim, peraí. Aí você pode gravar um áudio e fala, já te respondo. Interessante, eu acho que a Camila vai adorar. A Camila gosta de conversar, ter discussões e conversas sérias pelo WhatsApp. Eu não gosto, eu não converso. Coisas pessoais, coisas importantes, coisas fortes. Eu sempre, vamos, ou a gente conversa pessoalmente, ou pelo menos uma ligação, porque o WhatsApp fica muito fácil. E o WhatsApp, o problema que eu tenho é que você nunca consegue sentir o tom da É mensagem. verdade, é Você vai sempre verdade. interpretar de como você acha que a pessoa mandou. Às vezes Olha. a mensagem é de boa e você interpretou como uma coisa terrível. Às vezes o contrário. Eu acho que briguentos como você odeiam briguentos como eu, porque eu odeio discussão pessoalmente justamente por isso, porque Não, não dá pra você fingir, não não dá dá. pra você É se isso que é pagar de bom, você doido. vê a real. É, isso que é bom, mas é bom pra pessoa que sabe discutir pessoalmente. Ou, É, às vezes a outra pessoa vai discutir só pessoalmente e trava, chora. só chora e não vou É, falar, não. Tchau. é, é exatamente isso. No WhatsApp você pode chorar, mas você Pode escreve chorar, ainda. pode estar rindo, pode guardar, a internet pode cair, a bateria pode É, acabar, muitas exatamente, coisas exatamente. assim. Eu não sei, é uma boa. Eu acho que a Camila vai gostar dessa sua tática aí, de mandar mensagens para ela mesmo, ter Você acha que calma. é a Camila?
Ela é boa discutindo pessoalmente ou ela é o tipo de pessoa que chora e prefere discutir pelo WhatsApp? Eu acho que ela gosta mais de WhatsApp. Tanto que ela tenta É, muito. Quando né? eu vejo ela mandando aquele tanto de mensagem, eu já falo, não, tô indo aí. Ou ela vem aqui quando começa a ficar. Bom, é porque a gente tem o privilégio de morar junto também, né? Então é fácil. Aí não faz sentido, tipo assim, Não. ele vai dar uma discussão no WhatsApp, sendo que você tá um quarto atrás aqui. Tipo, Uhum, não faz uhum. sentido, né? Tipo, ah, pelo amor de Deus, vamos conversar isso pessoalmente. Ou vamos marcar uma. A gente marca uma reunião no Zoom para conversar, dois partes de diferença. E olha, eu acho que é muito uma coisa de pessoas que trabalham com a língua, que estudam língua, trabalham com a língua, sejam professores, escritores, o que for. Eles sempre querem passar a ideia em uma discussão no que for da forma mais Isso. clara, detalhada e descrita possível. Aí eu sinto que eles sempre estão fazendo uso do maior arcabouço de palavras do jeito mais organizado possível. Eu tenho uma amiga que briga comigo que quando eu vou falar de assunto não importante, mas quando eu vou falar de assunto pesado ou a gente está discutindo, eu começo a escrever tal como uma escritora de Machado, uma escritora do tempo de Machado de Assis. E ela diz que não gosta quando eu escrevo assim, e eu acho que isso é muito um tom assim de quem trabalha com a língua. Você acha que a Camila é assim também? Ah, não, sim, ela é. Então acho que o problema é esse. Acho que por isso que vocês da letras, da área da escrita, gostam de escrever, Hum. porque vocês conseguem se expressar muito bem. Sim. Tem gente que não consegue, sabe? Pelo texto, sabe? Ainda mais no WhatsApp. Eu, quando eu já mando, dar dois parágrafos no WhatsApp, dois parágrafos, duas linhas, eu já começo a pensar, isso podia ser um áudio, eu não vou ficar escrevendo. Então, você ficar escrevendo muito no celular, eu acho estranho. E também eu não vou Uhum. conseguir me expressar sem parecer burro no WhatsApp também, porque, é, faz sentido. Eu acho que, né, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas pessoas, principalmente da letras, elas gostam de escrever, gostam de teclar. É verdade. Seus Gosto de amigos brigar são com as assim da faculdade palavras. também, eles é Sim, igual. sim. E os que não são, eu suspeito bastante. Então você discute como se estivesse dando um sermão, igual Machado de Assis. Eu não acho. Veja, tem perspectivas diferentes. É, minha amiga diz isso, mas tenho também outro amigo que disse que eu escrevo muito literariamente. Olha aí, que coisas diferentes. De certo modo, não tanto, né? Porque você falou Machado de Assis. Mas, é. Você pode pegar suas discussões e transformar em E história. sim, história, eu acho que seria bem bacana mesmo. Vou considerar. Mas outra pergunta para você, Serena. Em momentos de pressão, você costuma planejar ou você age rapidamente por impulso? Ai, não, eu não costumo planejar, não. Ou Eu nem chora primeiro e consigo. depois vê o que que acontece? É, geralmente, infelizmente, eu sou o tipo de pessoa que depende da pressão também, né? Se for uma pressão profissional, aí eu acho que eu consigo agir por impulso ali, com a cara séria, E fingindo que resolver. foi e se resolver. Mas se for outro tipo de pressão qualquer, eu infelizmente sou a pessoa que foge. Eu sou a pessoa que viro as costas e, e fujo e falo, não, esse não é o momento. E fujo e tento realmente pensar melhor e planejar, mas é infelizmente outra tristeza da vida adulta, né, que não pode ser assim pra sempre. O interessante é que geralmente a pessoa que é assim se relaciona com a pessoa que é o oposto. Sempre. É, é muito Nunca são os dois verdade que querem isso. conversar e discutir, nunca são os dois que querem chorar e correr. Sempre é um e o outro. Um não quer e o outro quer. É sempre assim. É verdade, Luan. É, mas às vezes se complementa, né? Sim, talvez é É, interessante, porque imagina, até porque pense duas pessoas iguais assim juntas, né? Duas pessoas que fogem, o problema não ia se resolver não nunca. ia. Nossa, ia ficar para sempre chorando, cada um no É, seu canto, até esquecer e passou, ou não passou. Mas, pô, enfim, eu acho que é isso por hoje, gente. A gente falou um pouquinho disso aqui. Essas histórias geralmente são mais abertas, né? É, é mais falar um pouquinho da vivência nossa, do que a gente acha. E acho que é isso. Mais alguma coisa, Serena, para acrescentar antes da gente terminar? mais nenhuma. Foi uma história muito boa de se conversar.
Muito bem, foi sim. Então, a ideia é que tenha sido difícil mesmo, tá, gente? Se você teve dificuldades para entender, isso é normal. Nós usamos muitas expressões, muitas gírias, muitas regionalidades aqui. Eu sou de Minas Gerais, a Serena é do Sergipe, então temos essa diferença de sotaque. E espero que você tenha gostado de ouvir essa história. Se você gostou, você pode ver outras histórias aqui, temos várias. Não sei onde você está vendo, se é no YouTube, se é no Spotify, se é no link que a Camila enviou, em alguma newsletter, algum e-mail, mas nós temos outras histórias. Você pode pedir, Camila, o link, ou mandar um e-mail para a gente, uma mensagem no Instagram, que a gente manda. E ficamos por aqui e nos vemos na próxima história, no próximo conto. Muito obrigado, Serena, e até mais, pessoal. Tchau, tchau.